Agora é Corinthians, caramba! Agora é Corinthians! E vamos falar desse do Corinthians e do São Paulo, porque o São Paulo ganhou o jogo ontem. Você viu o que ele falou? 3-1. O que eu falei? Eu falei, Tem que bater essa merda de likes. Não, foi essa meta. Meta! entendeu É que vamos Você bater tem a a mente meta de poluída. likes, que eu nem sei quanto que é. Vamos falar do clássico ontem em Você fala um monte Brasília. de coisa errada. Só que antes do clássico de Brasília, a gente sempre lembra que temos como grande apoiador aqui desse programa o PagBank. O PagBank que está aí na sua tela, o banco digital completo com solidez de bancos tradicionais. Você aplica o seu dinheiro, rende até 130% do CDI. E tem outras vantagens, como por exemplo cartão de crédito com 1% de cashback, sem análise de crédito, enfim, todas as vantagens. E onde fica a dos agência do bancos. PagBank, É Flavinho? tudo digital, moderno. Não tem? Você não tem que ir lá nas no banco? nuvens, não precisa aí aquele Por exemplo, tem Gerente que ir bigodudo, lá. né? Porta Aquele- giratória. aquele gerente com afunhanhada, com aquele cabelo Não. encebado, Tem. E a gravata? de crochê, aquela Toda gravata de crochê branca, branca, né? Com Manchada. camisa preta. Faz tudo pelo celular, pelo computador Tudo e pelo vambora. celular. Então, ninguém- não tem que ir na porta giratória, parar lá. Para lá, porque você tá com a chave É, no bolso. não Não tem pode, nada disso. nada Então, disso. é o mais importante banco digital do Brasil. Olha ali, ó. AAA é a nota máxima de solidez nas instituições internacionais. E outra coisa, quanto você tem aplicado é o limite do seu cartão de crédito. Entendeu? Dá pra gastar aí e tal, mas gaste sempre também, né? Como a gente fala sempre, com responsabilidade. Nessa última viagem que eu fiz, eu torrei, que bacana, ainda voltou uma grana. Voltou que então. Que beleza, que maravilha. Aí você investe de Muito novo bem. e vai Vamos embora. falar do clássico. Trocou o O Corinthians foi a Brasília enfrentar o São Paulo, mandando Ei, São quem sabe Paulo. agora, hein? O São Paulo vinha numa ressaca, uma ressaca pós-eliminação da Libertadores, né? Pelo Botafogo. Eliminação, né? Gente, essas Copa do Brasil e Libertadores, É. como é tudo time brasileiro, Tanta coisa, às a vezes gente eu tenho que confunde, parar pra é, pensar. Exatamente. E o São Paulo consegue uma vitória expressiva, 3-1 em cima do Corinthians, que, como eu disse no início do programa, é um time de meio de semana e é outra coisa no final de semana, Quesada. Apesar dessa derrota, derrota, né? Derrota é derrota, 3 pontos para um, nenhum ponto para o outro. Corinthians poderia, se conquistasse essa vitória, hoje está numa situação melhor no campeonato, porque a rodada toda foi muito boa para o Corinthians. Né? Todo mundo ajudou o Corinthians, menos o Corinthians se ajudou. Olha essa jogada aí. Essa jogada é o Super Martínez. Olha a jogada que o Martínez faz, queimei a língua. Aí o Garro toma a decisão errada. O Garro, inclusive, fez uma partida ruim ontem. Abaixo do que ele pode fazer, tá? Eu não teria tirado o Garro no segundo tempo, porque um jogo tão difícil como esse, uma bola parada pode resolver. Agora, Flavinho, para não falar muito aqui, a gente discutir, né? O Corinthians ontem, apesar de estar jogando com 10 após a expulsão do Fagner nesse pênalti claríssimo, belíssima jogada do Caleri que passa pelo Ramalho, pelo Charles e recebe o pênalti aí do Fagner, o ex-jogador, o aposentado que joga ainda no Corinthians. 500 e cacetada jogos, hein? Aposentado. Hein, Quesada? Não, mas ele tem contrato até 2026. Isso é um absurdo. Mais 2 Isso é um anos. absurdo. Quem fez esse negócio, sinceramente, não entende nada Ele de deu um pisão, administração. né? No... O Corinthians volta pro. Aí o Lucas Moura marcou depois de 13 jogos. Aí teve até uma confusãozinha e tal, porque o Luciano queria bater, aí o Caleri pegou a bola do Luciano, deu pro Lucas e tal, ainda bem que saiu o gol, aí senão ia ter problema no vestiário. Na volta do segundo tempo, o Corinthians volta melhor. Romero perde pelo menos 2 gols feitos, não é? Nossa, teve um que foi inacreditável. Inacreditável. Aí a expulsão, depois que a gente vai ver mais na frente aí do Ramalho, Ramalho foi juvenil no lance, já havia sido marcada a falta para o São Paulo, aí ele não gostou que o Luciano Malandro, né, tentou dar um chapéu ali, aí ele não gostou e deu uma cotovelada no Luciano e foi expulso. A partir daí acabou o jogo pro Corinthians. E aí o São Paulo se aproveitou. Esse foi o rato que perdeu. Era para ter sido ontem fácil, um 5-2. Não, mas o Corinthians fez o seu primeiro gol com 9 jogadores, né? Com 9 jogadores, já estava 2-0 pro São Paulo. E ainda teve uma chance. Esse foi o Ramalho sendo expulso no lance foi idiota. Infantil o Ramalho. Aliás, prejudicando duas o time expulsões bestas do Corinthians, né? O Fagner pela sua proverbial Eu acho que do Ramalho mais. violência. O Fagner, ele é violento, certo? Mas Sim. ele não fez de propósito. É pior do que isso. Porque quando ele faz de propósito, tá dentro daquilo que ele quer fazer, que é machucar os outros. Sim. Ele perde o time da jogada. Por quê? Porque já é um ex-jogador em atividade, entendeu? E não é de hoje, já é um ex-jogador em atividade já há um bom tempo. Gol do Arboleda ali, o segundo gol, aí o Corinthians vai diminuir com o Yuri Alberto. Mais um gol. Fala, Esse hein? lance do Romero, eu não sei se foi impressão de vocês, mas acho que não seria validado o gol, viu?
Aquele Eu acho que, ele o perdeu. Romero Tava tá, impedido? eu acho que sim, viu, senhor Mani? É que eu queria mandar um abraço pro pessoal da TV que faz a transmissão. Pô, mostra os lances nas mais Até variadas porque- imagens, até né? porque Aquela teve- entrada lá, teve uma cotovelada no Yuri, que quem tá vendo o jogo Foi da a do TV como a Wellington, gente... né? Foi o Wellington. Então, a gente não consegue ver. Então, a gente não, ali na ponta não esquerda. faz uma análise mais próxima da realidade do jogo, né, pô? Foi o É Wellington isso. ou foi o Alan Franco? Agora, acho que foi na... O Alan Franco foi, acho que no Não, Romero. e é engraçado E o que Wellington quando não- Foi pra tem jogos expulsão completa. Tem jogos da Libertadores, né? Aí acontece um erro na transmissão. A transmissão não é nossa aqui da Globo, hein? É. Você que está acostumado com o padrão Globo. Padrão Globo é ruim. É ruim. Eles cortam o lance pra mostrar que bancada. Eu vou discordar de você, Entendeu? tá? Só pra não. deixar claro aqui Opa. que eu acho o padrão Bom, da tudo Globo bem, você excepcional. tem o direito. Eu acho a transmissão da Globo muito ruim. O diretor de TV, os diretores de televisão não têm sensibilidade do jogo. Eles cortam o lance, sai o gol. Ao invés de eles mostrarem os jogadores comemorando, eles mostram aqui bancada. Eu não quero ver torcedor. Eu quero ver o jogador comemorando o gol. Eu quero ver qual vai ser a reação deles, o que vai acontecer, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Por que me interessa ver o torcedor vibrando na arquibancada? Cortam várias vezes o lance pra mostrar a torcida. Eu não gosto disso. Olha, ontem Entendeu? teve um lance claro pra expulsão. Que a O gente Corinthians não pra vê. isso. Não mostrou. Foi Vocês viram? prejudicado. Vocês viram? Eu não vi. Eu também não tinha visto, eu vi depois. Nesse sentido, o Corinthians foi prejudicado, tá? E o lance passou batido, porque depois o VAR teve a desculpa de, olha, essa imagem não tínhamos. Claro que tem a imagem. Claro que tem a imagem. O VAR deveria usar todas as imagens. O problema a da é que televisão a CBF, e a do VAR. A CBF não deveria vender o campeonato. Ela deveria vender o campeonato e imagens. Ela deveria ser responsável por tudo isso. Só que quem compra, que é a Globo, ou agora já tem outras emissoras comprando também, eles querem fazer essas papagaiadas de mostrar a torcida, entendeu? Ficar mostrando torcida. Eles adoram mostrar a torcida. Adoram. Entendeu? Porque se fosse um campeonato gerido, as imagens, pela organizadora do campeonato, não ia mostrar a torcida pra quê? Tem que mostrar o jogo. Eu quero ver o jogo. O jogo. E você perde muitos lances importantes. Ó, a entrada ali do Ramalho totalmente desnecessária. Flavinho, eu acho assim, é um show televisivo, as imagens são legais e tal, mas eu acho que imagens cruciais, vitais pro entendimento do jogo, elas não podem ser escondidas, pô. Tá Claro vendo? que A não. minha análise acaba sendo prejudicada porque uma hora depois vai aparecer alguma imagem de algum lugar, mesmo que não seja oficial, mostrando o quê? Pô, aconteceu um lance que poderia ter mudado a história do qualquer jogo. Né? câmera oficial, seja da CBF ou da transmissão, tem que ser utilizada para... Também acho. Eu tô Tirar falando do- da imagem não oficial, você tá Claro. lá na arquibancada e grava. Não, o aí o lance, celular é aí só não tem você como. ver, Tô dizendo que toda a É isso, imagem que estiver à disposição tem que ser utilizada e acabou. Essa Acabou. vitória do São Paulo traz um Já ânimo... que há a tecnologia, Sim, sim. tem que usar. O São Paulo perdeu o gol pra caramba também. Esse daí foi o terceiro do Mas André também Silva. tem uma coisa, o jogo muda de figura com a expulsão. Com a expulsão. Qual delas? Qual delas? Com a do Fagner. Com a do Exatamente. Fagner. O Corinthians Eu ia chegar não nisso aí. estava mal. O São Paulo O também... jogo tava horrível. Tava horrível. O jogo estava horrível. Mas era... Não, mas foi justa a expulsão, né? Foi, Claro, justa, não. Justa. Expulsão Lá, 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 não tem lá, nada. lá. Não, horrorosa. Não foi maldade, tchau. não, viu? Eu não sei, viu? É ruindade. Ele Eu perde não o time sei, pra velho. jogar. Teve os Pra dois. mim, quando o Fagner O Fagner em sempre qualquer vai lance, por cima. Se tem um crime ali, o Wagner tá envolvido, ele pode ser... Se ele tá na cena do crime, passando, tomando sorvete, exato. a culpa é Se dele, é ele isso? passa na cena do crime, por ali, ele tomando sorvete, você fala, opa, o Fagner passou ali, segura ele. Não deixa ele sair, entendeu? O que eu tô dizendo é, o jogo condiciona em favor do São Paulo pós-expulsão. Exato. Era um jogo igual. Ruim, porém igual. Igual. Tá? Mas o Corinthians, mesmo com 10, ele volta bem com a entrada do Coronado. Sim. O que eu queria falar era o seguinte: corintianos e a mídia corintiana reclamando demais da arbitragem. Você tem que reclamar do Fagner. Se o Fagner não faz essa bobagem, Claro, primeiro, não teria sido pênalti. Segundo, não teria sido expulso. óbvio. Então o Corinthians perdeu o jogo de ontem. Não foi porque o árbitro deixou de expulsar. Tomou 1 a 0 fulano. pelo menos. Exatamente. Ele não deixou de. Perdeu porque ele deixou de expulsar o fulano que deu uma cotovelada. Beltrano, não. Quem jogou o jogo do Corinthians na lata do lixo foi o Fagner. Foi o Fagner. Então parem, por favor, de culpar a arbitragem. Parem de esconder, passar pano pra quem vocês têm que apontar o dedo. Você entende? Se o Fagner não faz isso, se ele não faz isso, acabava o primeiro tempo
No vestiário, o Ramon podia mudar uma coisa Claro, aqui, entra o Coronado, melhora o time, sei lá, se arranha. Era outro jogo. Agora, ele vai pro vestiário com um jogador a menos E 1 a e 0. com 1-0 nas costas. Quem jogou o Corinthians na lata do lixo foi o Fagner. Sim. Foi ele. Não me venha com esse papo furado de arbitragem. Eu não engulo. Pra mim, quem destruiu o Corinthians foi o Fagner. Eu quero esticar. Posso esticar rapidinho? É bom deixar bem claro o seguinte: teve um lance pra expulsão do São Paulo. Teve. Ponto. Mas o jogo muda de figura na expulsão do São Exatamente. Paulo. E eu vou muda o- esticar. exato. Além do Fagner, também o Ramalho. Eu sou um cara que elogia o Ramalho. Acho que o Ramalho foi uma das boas e grandes contratações do Corinthians nessa janela. Na média, ele tem sido um cara importantíssimo. Ele ajudou a ajustar o sistema defensivo. Só que ontem ele foi juvenil nesse lance. Sim. Sabe por quê? Ele ficou putinho. Porque o Luciano Malandro, o jogador de várzea faz muito isso, entendeu? Pra tentar tirar o... Não tô falando que o Luciano seja um jogador de várzea, longe disso, né? Eu adoro o Luciano. Mas o Luciano falou, pô, foi falta ali, o que eu vou fazer? Vou dar aqui um chapeuzinho no Ramalho, os caras estão perdendo. E aí o Ramalho, pô, zagueiro experiente. Deu pô, tão certo. entrar numa conversa Deu dessa. tão certo Posso que fazer o uma cara crítica foi expulso. rápida ao Ramon? Claro. Primeiro, ter tirado o Garro. Não se tira o Garro, mesmo o Garro não estando num grande Assim, dia. o cara Porque tem uma bola parada, Bola uma parada. falta. Exatamente. E outra, Craque você não tira. e não se Craque você coloca tira. o Memphis Depay sabendo que o Memphis não está bem fisicamente num jogo que você conta com um a menos. Quando o Ramalho foi expulso, pô, aí acabou, cara. Claro. Ele não conseguia... Você vai colocar o Memphis Depay pra ajudar na marcação. Não é a dele, entendeu, cara? Então, eu acho que essa foi uma leitura... Tudo de ruim que poderia ter acontecido com o Corinthians ontem, aconteceu, né? As duas expulsões corretas, falhas na finalização, duas excepcionais com o Romero, que normalmente ele não perde, e também ajuda, né, um erro de não ter dado um cartão pro jogador de São Paulo, é verdade, e os erros nas alterações feitas pelo senhor Ramon. Então tudo de errado aconteceu ontem, né? E agora o Corinthians vai ter que se recuperar e tem no gente, eu vi que tem torcedor, é claro, a gente tem essa temperatura de... E aí, somado a isso também a escalação, de- né? O Kaká não pode ser titular do Corinthians, gente. Você viu a matada A de gente bola? tem Eu vi, ele temperatura... matou com o queixo, quase caiu. Meu Deus, ele quase tomou um nocaute, gente. Eu nunca vi Em aquilo. Quesada, a gente tem a temperatura de rede social que é apenas um retrato, tá? Isso não, o que eu vou dizer, não vou dizer que a torcida do Corinthians já está reclamando do Depay, mas há uma boa parte desses torcedores que se manifestam em redes sociais meio pilhado já com o Depay, achando que ele não corre, que não sei o quê. Tem. A tua O cara leitura é estava 4, 5 Inclusive, meses tem sem uma jogar. meme aí, né? Tem um meme, Tem o quê? desculpa, tem um meme que é Memphis Depão. Que tá, colocaram a foto dele, ele um pouquinho gordo e... que eu acho uma maldade, né? Porque o cara chegou agora, tá todo mundo sabendo que ele ainda não tá bem preparado fisicamente. Agora, o time, o elenco, né? Conta com o Depay. A comissão técnica precisa proteger o jogador também. Se sabe que ele não vai oferecer aquilo que pode oferecer num jogo como esse, Não põe. não põe no time. Aí, assim, Então, todo mundo tá vendo que o cara tava parado então. 5 meses, teve problema de lesão. Se tivesse realmente nesse alto nível físico, não teria vindo para o Brasil jogar futebol. Então você tem uma série de questões. É aquela história, o ônus e o bônus da história, né? O bônus, marketing, jogador que é bom de bola, mas tem o ônus agora que você tem que esperar. Não é para hoje a contratação do Memphis Depay. Talvez para o ano que vem. Pode Se chegar no o jogo contra Corinthians pode chegar não no cair, jogo. porque é uma possibilidade que exato. precisa ser considerada. Eu acho que não vai Aquele cair. só conta lá, seu mano já foi pro saco. Nos viu? últimos... Não sei, porque eu coloquei derrota em jogo, que ele pode ganhar. Você não colocou nenhuma derrota. Claro que coloquei. Não, senhor. Opa! O Corinthians ia chegar a 53 Eu pontos. coloquei derrota, sim. Mas nesse jogo tinha colocado vitória. Então, Nesse jogo tinha... Aliás, eu falei que ia ser 4-0 pro Corinthians. Não, nós todos Nossa erramos Senhora. aqui.